a terceira parte da aula 3, tá? Que a gente vai falar então agora sobre mediana, tá? Então, nós estamos falando sobre as medidas descritivas na parte de medidas de tendência central, que são compostas por 3 medidas, né? A média, moda e mediana. Nós já vimos a média, moda, agora a mediana, tá? Então, só para lembrar que esse material, então, é uma adaptação da professora Sabrina e da professora Simone e que as referências estão lá no final, tá? Então, vamos lá para a parte da mediana. Isso tudo tá no PDF de vocês. Então, nós já vimos a média, vimos a moda, né? Então, agora vamos para a parte de mediana, que é a terceira medida, então, de tendência central. Bom, o que é a mediana? Depois eu vou colocar um exemplo para ilustrar a diferença entre as três, tá? Quando é mais interessante utilizar a moda, quando é mais interessante usar a média ou a mediana mesmo, tá? Então, agora eu vou focar na mediana e depois eu coloco a relação das três num exemplo. Bom, a mediana, então, também é uma medida de tendência central, porque a gente vai usar para representar um conjunto, porém o significado dela é um pouco diferente, né? Digamos que a média, a gente soma todos os valores, né, e divide pelo total. Então, todo mundo entra, né, na contagem da média. A moda a gente pega o valor que mais aparece, porém, às vezes pode não existir moda, ou pode existir mais de uma, né? Com relação à mediana, então, o que ela é? A mediana é um valor, tá? Quando os dados estão em ordenados, tá? Então, se os meus dados que eu coletei estão ordenados de uma ordem crescente ou decrescente, a mediana é o valor central, é o valor que vai dividir o conjunto de dados em duas partes iguais, tá? Então, 50% ou metade dos elementos da minha amostra vão estar até o valor da mediana, né? E a outra metade do valor de, no mínimo, o valor da mediana para cima, tá? Então, 50% dos valores até a mediana e 50% acima da mediana, tá? Então, ela divide o conjunto de dados em duas partes iguais. Então, pelo fato da mediana também dividir o conjunto de dados em duas partes iguais, ela também é chamada de uma medida de posição. Então, tá lá nas medidas de separatrizes, desculpa. Então, ela também é considerada uma medida separatriz. Então, além de tendência central, ela é uma medida separatriz, tá? Que ela divide o conjunto de dados em duas partes iguais por isso. Então, eu uso a mediana, né, para representar um conjunto de dados. Em que situações, né? Depois a gente vai ver um exemplo onde vai ficar mais claro por que a média sempre é mais interessante, digamos... Desculpa, a média ela é mais interessante no sentido que todos os valores da minha amostra ou da minha população vão entrar para a soma, certo? Todo mundo. Então, se eu pegar a idade da turma de vocês, cada idade de vocês vai entrar para a soma. Ninguém vai ficar de fora, né? Já, se eu pego a moda, eu só vou pegar o valor que mais repete, né? Então, só o valor que mais repete vai aparecer para mim. E a mediana, ela só vai também pegar um valor, né? No caso, um valor central, com os dados ordenados, com todas as idades ordenadas, tá? Mas ela tem uma vantagem, né? Nem sempre a média vai poder ser utilizada, porque a média, ela sofre influência por valores extremos, né? Então, se eu tenho valores muito altos na minha amostra, provavelmente a média vai elevar. E o que a gente quer? A gente quer que a média represente, ou que uma medida de tendência central represente a maioria dos dados, que a maioria dos dados estão em torno daquele valor. Porém, se eu tenho um valor muito alto, o que vai acontecer? A média vai ficar maior, mas não necessariamente a maioria dos dados estarão em torno desse valor, né? E aí não é legal. A mesma coisa se tiver um valor muito baixo, né? Talvez a média não represente a maioria dos dados. Nesse caso, eu teria que usar a moda ou a mediana. Então, a moda e a mediana, a gente diz que ela não sofre influência por valores extremos, né? A moda ainda tem um problema que pode não haver moda ou mais de uma, então é mais difícil de lidar muitas vezes, né? Então, a mediana, nesse sentido, né, ela tem essa vantagem também de não levar em consideração os valores extremos, né? E também o fato de que sempre vai ter um valor que é a mediana, tá? Sempre vai ter, porque não é que nem a moda, que só os valores que mais repetem. Da mesma forma, tá? A gente vai ter, então, as três situações, né? Para dados não tabelados, tabelados por ponto e dados tabelados por intervalo de classe. Então, aqui, o primeiro que a gente vai ver é a mediana para dados não tabelados, tá? Então, o que é os dados não tabelados? Dados desse formato aqui, que a gente não tem uma tabela por distribuição de frequência, tá? Então,
Primeiro passo. Então, a gente tem 3 passos, né, para seguir. O primeiro passo é, se os dados forem não tabelados, nós precisamos fazer o rol. Lembra desse termo? Então, é muito importante colocar os dados em ordem, o rol. Depois que os dados estão em rol, o segundo passo, a gente vai verificar se o N, número de elementos da minha amostra, é par ou é ímpar, tá? Bom, se o número de elementos que eu estou observando for ímpar, é mais fácil de visualizar, porque vai ser o valor central, tá? Então, uma das formas de encontrar esse valor central é encontrar a posição da mediana, né? Que é o PMD. O PMD é dado pela relação de N, que é o número de elementos da amostra, mais 1 dividido por 2, né? Então, se eu tenho o número de elementos da minha amostra 5, né? Então, 5. É fácil verificar o número de elementos que divide o conjunto de dados em 2 partes iguais. É o dedo do meio, né? Deixa 2 acima, 2 abaixo, 2 acima, né? Mas pela relação, qual seria? Seria a terceira posição, né? Primeiro, segundo, terceira posição. Né? Então, seria N, 5 mais 1, 6 dividido por 2 é o terceiro elemento. Então, se eu tiver 121, 501 elementos, né? Então, a gente soma mais 1 e divide, vai dar a posição da mediana. Depois que eu encontrar a posição da mediana, eu vou ver qual é o valor que ocupa aquela posição, e aí aquele vai ser o valor da mediana, tá? Isso para N ímpar. Se o meu número de elementos for par, eu tenho 4 elementos aqui, né? Então, qual vai ser o valor da mediana? A mediana vai ser a média dos 2 elementos centrais. Então, vou ter que localizar esses 2 elementos. Seria a média entre o segundo elemento e o terceiro elemento, né? O segundo elemento, de onde sai a posição? Né? O segundo elemento aqui, ó, N dividido por 2. 4 elementos da amostra dividido por 2 é o segundo. Tá? Eu acho mais fácil localizar N dividido por 2 e o próximo, né? Então, esse e o próximo a gente localiza, soma e divide por 2, tá? Claro que falando e lendo assim, fica um pouco mais difícil da gente entender os passos, né? Então, vamos ver no exemplo. Então, primeiro exemplo, tá? Que é a mediana quando eu tenho dados não tabelados e o N for ímpar. Então, o exemplo 11. Qual o valor mediano de mediana, tá? Dos seguintes dados de tamanho de classe de uma amostra de 5 classes universitárias. Bom, então eu tenho 5 medidas aqui. Que medidas são essas? É o tamanho de classes, né? Universitárias, tamanho de uma sala. Então, a ocupação aqui. Eu tenho quantas observações? 1, 2, 3, 4, 5. 5 observações, né? A primeira tem 46, a segunda 54, a terceira 42 e assim sucessivamente. E eu quero encontrar a mediana, tá? Então, o que eu quero encontrar? Eu quero encontrar a mediana, tá? Eu não coloquei, mas o símbolo de mediana é MD, né? A prof esqueceu. Volta, né? Vamos voltar aqui, prof. A professora esqueceu, desculpa. Bom, mediana. Então, o símbolo de mediana é MD ou XTIL, tá? Normalmente eu prefiro usar, eu uso MD, né? Pode ser M maiúsculo ou M minúsculo de MD de mediana, né? Moda MO, né? E mediana MD, tá? Então, aqui tá o símbolo dela. Desculpa. Bom, vamos voltar aqui ao exemplo, então. Eu quero encontrar a mediana, né? Os dados são não tabelados. Então, aqui estão os dados, ó. Primeiro passo, quando os dados forem não tabelados, é colocar em rol. Tá? Eu vou usar do menor para o maior, tá? Mas pode usar do maior para o menor. Bom, então o menor valor que apareceu nos meus dados aqui é o 32, né? Então, 32 vai aqui. Depois, o 42, 42. 46 aparece 2 vezes, nós vamos colocar todas as vezes que ele aparecer. E o 54. Então, os dados estão em rol, beleza? Dados em rol, né? Bom, já que os dados estão em rol, quantos elementos nós temos? O nosso tamanho da nossa amostra é 5, então N é ímpar. Então, né, eu vou ter que encontrar a posição da mediana, que é dado por N mais 1 sobre 2, tá? Então, gente, quando N for ímpar, tá? Se N é ímpar, né, que tá ali em cima, a posição da mediana, gente, desculpa aqui, a posição da mediana, que a gente chama de PMD, vai ser dado por N, que é o número de elementos da amostra, mais 1 dividido por 2. Então, eu tenho 5 elementos nessa minha amostra, né? Então, 5
mais 1 dividido por 2, ela ocupa a terceira posição, né? O elemento é o terceiro elemento da minha amostra, né? Então, ó, primeiro, né? Primeiro, o segundo, terceiro. Então, esse aqui é a minha mediana, né? Então, a mediana é igual a 46 classes universitárias, né? Então, mediana, esse é o valor da mediana, né? Então, é um valor que vai dividir, vai deixar 50% dos dados abaixo, 50% dos dados acima desse valor. Então, mediana aqui no caso é 46 classes universitárias. Muito importante colocar a interpretação da mediana. Então, aqui eu já deixei o modelinho pronto para vocês, tá? Então, como que eu interpreto a mediana? 50%, tá? 50% das classes universitárias, ou eu posso usar o termo também metade. Metade das classes universitárias possuem um tamanho de classe de até 46, ou 50% das classes universitárias possuem no mínimo um tamanho de 46. Tá? Essa é a interpretação. Vocês podem colocar, né, mais resumida, enfim, mas é importante colocar que metade tem até tal valor, metade acima daquele valor. Tá? Muito importante, então, a interpretação da mediana. Bom, agora se o N for par, tá? Eu não tenho mais um número ímpar. Vamos encontrar a mediana, dados não tabelados, né? E N par. Então, exemplo 12. Os dados abaixo representam coletas de amostra de solo em 8 cidades, tá? Então, foram verificadas amostras poluídas com metais pesados. Então, nós temos 8 observações aqui, né? A gente pode observar se os dados estão em rol, mas eles não estão, né? O 62 está aqui, 42 está aqui, né? Então, não está em rol. A gente observa que os dados são não tabelados, então nós vamos ter que colocar os dados em rol. Então, o primeiro passo, ordenar os dados. Então, vamos lá. Primeiro, 42, depois nós temos aqui o 46, o 48, né? 2 vezes 48, repete todas as vezes que aparecer. O 52, 54, 62 e 95, né? Então, os dados estão ordenados. Segundo passo, número de elementos da minha amostra. Quantos elementos nós temos? 8, né? Inclusive, no enunciado, ele comentou que são 8. Ou então, eu simplesmente poderia ter feito o quê? Contado os números de elementos, né? Mas aqui no caso, então, meu N igual a 8 dados. Então, é par, né? Então, o meu N é par. Tá? Então, ele é par. Bom, então se meu N é par, eu tenho que encontrar os dois elementos centrais. Então, aqui os dados já estão ordenados. Eu tenho que encontrar quem? A posição da mediana. Então, eu tenho que encontrar a posição da mediana, né? Que ela vai ser dado, então, por N dividido por 2, né? É o primeiro elemento. Eu acho mais fácil encontrar o primeiro e pegar o próximo porque é par, tá? Então, a minha posição da mediana, como o N é par, vai ser dado por N, que é 8, dividido por 2. Então, a posição da mediana é igual ao quarto elemento. Cuidado aqui, gente, não é a mediana que eu encontrei nesse momento. Encontrei a posição da mediana, né? Então, não encontrei a mediana. Agora, eu tenho que localizar qual é o valor, né, que ocupa a quarta posição. Como os elementos, o número de elementos é par, eu vou observar o quarto e o quinto elemento. Eu vou observar esses dois. Então, vai ser a média entre esses dois. Então, onde está o quarto elemento? O quarto e o quinto elemento. Então, o que vai ser a mediana? A gente já tá ali, mas eu gosto de escrever. Então, a mediana vai ser igual a quem? A média desses dois elementos centrais. Então, vai ficar aqui 48 mais 52 dividido por 2. Então, a mediana vai ser igual a 50 amostras poluídas, né? Unidades de medida. Então, mediana é igual a 50. Agora sim, o valor da mediana, então, dessa amostra de valores, né, de amostras de metais pesados, vai ser de 50. Então, como eu interpreto a mediana? Metade dos municípios apresentaram amostras poluídas com metais pesados de até 50 e a outra metade dos municípios uma amostra, né, amostras poluídas superior a 50, tá? Então, a amostra poluída
Metade dos municípios tiveram até 50 e outra metade acima de 50. Tá? Essa interpretação da mediana é muito importante colocar a interpretação da mediana, tá? Porque o significado dela é diferente das outras, né? Bom, agora a segunda situação. Mediana para dados tabelados por ponto, né? Então, significa que eu tenho esses dados tabeladinhos assim por ponto. Né? Primeira situação, encontrar a posição da mediana, né? Então, aqui eu não preciso colocar os dados em ordem. Por quê? Porque quando a gente constrói a tabela, a gente já coloca os dados em ordem, né? A minha variável aqui, ó, número de meninos, ela já vai de 0 a 4. Então, ela já está ordenada do menor para o maior, tá? 0, 1, 2, 3, 4. Então, não preciso ordenar os dados quando os dados forem tabelados. Então, eu tenho que encontrar, na verdade, a posição da mediana, né? N dividido por 2, e localizar a classe da mediana, né? Então, para dados tabelados por ponto, não é tão difícil. Depois que eu encontrar a classe que contém a mediana, eu vou verificar qual é o valor da variável, né? Que está nessa classe da mediana, tá? Claro que falando assim é mais difícil, né? Então, vamos ver no exemplo. Então, considere a seguinte distribuição de número de meninos por família. Então, qual é a minha variável, gente? A variável que eu estou observando é número de meninos. Então, essa aqui é a minha variável x. Essa variável x. Número de famílias é o número de vezes que cada um aparece. Eu posso representar por frequência, né? Então, x. O que a gente vai ter que fazer aqui? Primeiro passo, gente, é encontrar, né? Então, o que eu quero aqui? Eu tenho os dados tabelados e eu quero encontrar a minha mediana. Então, eu quero encontrar a mediana, né? Eu quero encontrar o símbolo MD de mediana para dados tabelados por por ponto. Então, eu quero encontrar a mediana. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer para dados tabelados por ponto é encontrar, né, a posição da mediana. Então, a posição da mediana, né, que vai ser o quê? N dividido por 2, tá? N dividido por 2. Aqui, gente, a gente não precisa levar tanto em consideração par ou ímpar, tá? Porque a gente vai ver que como a gente está lidando com frequências acumuladas, a gente vai ter vários valores acumulados. Por exemplo, no 0 nós temos 2, no 1 um nós temos 6. Então, né, se for par ou for ímpar, muitas vezes ele já vai estar aqui, né, acumulado. Então, por isso que aqui não faz tanta diferença usar par ou ímpar. Então, a gente vai usar direto posição da mediana, N dividido por 2. Então, qual é o nosso N, gente? Vamos lá, olhem na tabela. Então, posição da mediana vai ficar, o nosso N é 34, né? Dividido por 2, que vai ser qual? Qual é o elemento? Então, 34 dividido por 2, a prof deu um branco. Então, 34 dividido por 2, que é o 17º elemento, né? Então, gente, aqui nós temos o 17º elemento. Então, essa é a posição, né? É o elemento, a mediana, na verdade, é o elemento desse grupo de 34 que ocupa a 17ª posição, tá? Então, para isso, a gente vai ter que localizar. Então, para facilitar, gente, nós vamos encontrar as frequências acumuladas. Então, vamos lá, encontrar as frequências acumuladas. Tá? Então, nós vamos encontrar aqui as frequências acumuladas. Então, para encontrar as frequências acumuladas, eu vou construir aqui, né, a coluna com as frequências acumuladas. Deixa eu colocar aqui. Pode ser? Deixa eu ver. Então, aqui nós vamos ter a frequência acumulada FAC. Então, na primeira linha, né, acumula 2. Então, eu tenho 2 elementos. Na segunda, 2 mais 6, eu tenho 8. Terceira, 10 mais 8, 18 elementos acumulados na terceira classe. Depois, nós temos 30 e, na última, 34. Tá? Bom, encontrei a coluna
das frequências acumuladas. Agora eu vou localizar onde está o 17º elemento, tá? Então, nós vamos localizar o 17º elemento. Então, o que a gente vai pegar? Nós vamos pegar a posição da mediana, vamos vir aqui na frequência acumulada e vamos localizar onde que ele vai acumular pela primeira vez. Então, na primeira linha eu tenho 2 elementos. 17 tá em 2? Não. O 17º tá em 8 elementos? Não. 17º está nos 18 elementos? Sim, né? Então, a minha, né, posição da mediana, que é igual ao meu 17º elemento, está aqui. Então, se eu localizei, né? Então, isso significa, gente, que a mediana tá aqui. Então, para mim descobrir a mediana, eu vou ter que, né, direcionar até o valor da variável, que é 2, tá, gente? Então, a mediana é 2, tá? Porque o 17º elemento está na terceira classe. Então, qual é o valor da variável na terceira classe? É 2, tá? Então, a minha mediana vai ser igual a 2, tá? Então, mediana 2. Então, esse é o procedimento. Sempre eu tenho dados tabelados por ponto. Esse é o procedimento. Primeiro, encontrar a posição da mediana. Segundo, construir as frequências acumuladas. E depois, localizar onde que vai sair a posição da mediana, em qual frequência acumulada que vai acumular. E observar qual é o valor da variável daquela classe, tá? Bom, então aqui, novamente, nós temos o modelinho da interpretação. Como que eu vou interpretar isso? 50% ou metade das famílias, então tem no mínimo quanto? 2 meninos, né? E ou outra metade das famílias tem pelo menos 2 meninos. Então eu posso usar 50 ou metade. Então metade das famílias tem no máximo 2 meninos, ou então metade das famílias tem pelo menos 2 meninos. Ou 50% das famílias tem no máximo 2, 50% mais de 2. Ou pelo menos 2, tá? Bom, aqui, gente, nós temos um exemplo de quando empatar, tá? Quando empata, por exemplo, quando N for par, né? E ele cair na mesma linha. Por exemplo, o 17º aqui, quando eu calculei o 17º elemento, né? O 17º elemento é 2. O 18º elemento também é o 2, né? Então, se eu fizer 2 mais 2, né? Que o número de elementos é par, 34 é par, né? Ó, 34 é par. Então, eu teria que fazer a média dos 2 elementos centrais. Mas lembra que eu falei que aqui não é tão interessante? Por quê? Justamente eu vou ter mais de um valor naquela linha, né? Então, aqui no caso, o 17º tá aqui e o 18º também tá aqui, porque aqui vai até o 18. Então, tanto faz eu colocar 2 ou 2 mais 2 dividido por 2, que é 2, né? Agora, se caso ocorrer de empatar, tá? Aqui tem um exemplo que empatou, ó. Então, eu tinha aqui, ó, 220 elementos. 220 dividido por 2 dá 110. Então, seria o 110º, né? O 110º elemento, né? Que é o valor da série. E esse valor seria a mediana. Como 220 é par, seria a média entre o centésimo décimo elemento, o 111º elemento, né? Que seria o 110 e o 111. Como o 110 está aqui, gente, no final, ó, seria o 2. O 111 está onde, gente? Ele está aqui embaixo, na próxima. Então, aqui, nesse caso, tá? A gente faria a média entre os dois valores da variável, que é o 2 e o 3. Então, ficaria 2, a mediana igual a 2, mais 3 dividido por 2, que é igual a 2,5, tá? Isso não é tão comum acontecer, tá, gente? Mas se acontecer, a gente tem esse exemplo aqui, então, tá? Então, quando empata, a gente pega a média entre esses dois valores. Mas é bem raro acontecer, tá? Bom, agora vamos para a terceira situação, que é o procedimento no caso da distribuição por classe. Né? Lembrando que classe é esse modelinho aqui, né? Então, aqui nós temos uma distribuição de intervalo por classe. Eu quero encontrar a mediana para dados tabelados por classe. Quando os dados são tabelados, né? Então, não preciso colocar os dados em ordem. Primeiro passo a fazer é encontrar a posição da mediana, n sobre 2. Segundo, localizar a classe da mediana.
Então, para localizar a classe da mediana, nós vamos encontrar a coluna da frequência acumulada, tá? E depois, de posse da posição da mediana, do valor da posição da mediana, nós vamos localizar na coluna da frequência acumulada e encontrar agora a classe que contém a mediana. Depois que eu localizar a classe que contém a mediana, nós vamos calcular a mediana, tá? Por meio desta relação aqui, tá? Dessa fórmula. Então, mediana vai ser o limite inferior da classe que contém a mediana, mais a amplitude da classe que contém a mediana, posição da mediana, menos frequência acumulada anterior, dividido pela frequência simples da classe que contém a mediana. Só cuidado com o que está dividindo aqui, ó. Esse limite inferior não entra na divisão. Tá? É muito cuidado. E aqui nós temos o significado de cada um desses, né, itens. Então, L∞, limite inferior da classe que contém a mediana, tá? E assim sucessivamente. Tá? Então, eu acho que é mais fácil já fazer o exemplo, então vamos direto para o exemplo. Então, o posto de gasolina registrou a seguinte distribuição de frequência para o número de litros de gasolina vendidos por carro em uma amostra de 680 carros. Então, novamente, o que nós temos aqui? A minha amostra, 680 carros. O que eu observei de cada carro? O litro de gasolina, número de litros de gasolina, né? Vendidos por carro. Esses dados estão tabelados por intervalinho de classe, né? Então, eu tenho 74, abasteceram de 0 a 5 e lá se vai. Tá? Então, nós já vimos como encontrar a moda para essa situação, já vimos como encontrar a média para essa situação. Agora, vamos ver como encontrar a mediana, que é o valor que divide o conjunto de dados em duas partes iguais. Então, vamos lá. Eu quero encontrar a mediana. Que mediana? MD, né? Eu quero encontrar a mediana. Dados tabelados por intervalo de classe. Primeiro passo, nós vamos encontrar quem? A posição da mediana. Então, a posição da mediana, N dividido por 2. N, quantos elementos tem a nossa amostra? 680 dividido por 2. Isso vai dar 340. Então, aqui nós temos os 300º, 40º elemento. Acho que é isso. 300º, 40º elemento. É a posição da mediana, né? Ela ocupa essa posição dos 680 carros. Agora, o segundo passo aqui, o que nós temos que encontrar? As frequências acumuladas. Então, as FAC. Né? As frequências acumuladas. Então, para isso, eu vou construir, então, uma coluna aqui das frequências acumuladas. Vamos lá. Aqui. FAC. Né? Vamos encontrar a coluna aqui. Bom, quantos elementos nós temos na primeira coluna? Na primeira linha, desculpa, acumulados 74 carros. Né? Agora, vamos lá. Vamos acumular com a segunda. 74 mais 192... 266. Então, aqui, né, a segunda classe, nós temos 266. Terceira classe, 266 mais 280. 546, 546. Terceira classe, né? Mais 105. 651, então aqui, ó, 651, mais 23, 674, né? 674, e na última aqui, 680 carros, né? Bom, então vamos ver aqui, onde que vai estar, agora eu quero localizar, né, a classe que contém a mediana. Então, qual vai ser a classe que contém a mediana? O que eu vou fazer? Vou ver onde está a posição da mediana. Bom, 340 está na primeira classe, que tem 74? Não. 74 é menor que 340. 340 é maior. Não está. 340 está no 266? Não, porque 340 é maior. 546 está na 340 está na 546? Está. Né? Então, nós temos o quê? Que, né, a posição da mediana tá aqui. Então, a posição da mediana igual ao 300º, 40º elemento tá na terceira classe, né? Dentro do 546. Agora, vamos ver se consigo fazer.
Ai, socorro. Socorro, Pai Eterno. Que horrível ficou isso aqui, né? Vamos ver se eu consigo deletar isso aqui. Opa. Vou colocar isso aqui. Ai, meu Deus. Tá difícil. Então, é a terceira classe, tá? Então, a classe que contém a mediana, gente, é essa aqui, tá? Então, agora, o que a gente vai fazer? Como eu encontrei, os dados são tabelados por intervalo de classe. Eu encontrei, né, a classe que contém a mediana, agora eu vou ter que usar essa relação, né, para encontrar a mediana. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é identificar o que eu preciso, tá? Então, vamos ver aqui. Primeira coisa, então agora, terceiro passo, né? O terceiro passo é encontrar a mediana, né? Utilizando o quê? O limite inferior, mais a amplitude, que é o Hzinho da classe, abre parênteses, a posição da mediana, menos a frequência acumulada anterior, a classe contém a mediana, só aqui do Hzinho para cá, dividido pela frequência simples da classe que contém a mediana. Tá? Bom, então antes de substituir nessa relação, vamos tirar item por item. Então vamos ver aqui, tá? Vou fazer aqui do ladinho, vamos ver aqui. Então primeiro vamos ver, quem é o limite inferior da classe que contém a mediana? O limite inferior é quem? Ó, tá aqui. O limite inferior é o 10, tá? Então, o limite inferior é 10. Qual é agora? Ó, limite inferior tá aqui. Agora, o Hzinho. Qual é o valor da amplitude da classe? A amplitude da classe é o limite superior menos o limite inferior. Então, vai ser quem? 15 menos 10. Então, o Hzinho vale 5. Agora, o que? Posição da mediana, nós acabamos de calcular. Então, a posição da mediana vai ser 340. Tá? E agora, frequência acumulada anterior. Ó, F, frequência acumulada anterior. A classe que contém a mediana, vamos ver. Então, nós temos que olhar na frequência acumulada. Frequência acumulada anterior à classe que contém a mediana é 266. Então, a frequência acumulada anterior é 266, tá? Porque tá aqui, ó. É esse aqui, tá? Essa aqui é a frequência acumulada. Tá? Anterior, 266. E, por último, a frequência simples da classe que contém a mediana, que é o FMD, tá? É a frequência simples, F pequenininho. F maiúsculo, frequência acumulada. F pequenininho, a frequência simples. Então, agora nós vamos olhar na coluna da frequência simples, que tá aqui. Então, a coluna da frequência simples, qual é o valor da frequência simples? O valor da frequência simples da classe que contém a mediana é 280. Então, vai ser 280, tá? Bom, retirei todos os valores que eu preciso. Agora, eu vou substituir na minha relação para encontrar a mediana. Vou usar aqui nesse pedacinho aqui, tá? Então, vou colocar aqui embaixo. Então, a mediana vai ser igual. Limite inferior, nós encontramos que é 10, né? Mais a amplitude da classe, nós encontramos que era 5, né? Abre parênteses, posição da mediana, 340, menos frequência acumulada anterior, 266. Estou substituindo a minha relação. Divide só aqui, depois a frequência da amplitude. A frequência simples vai ser 280, tá? Então, vai ser igual ao quê? Observem que o 10 tá sozinho, ó. Tem que repetir o 10, só 10 mais. E agora, eu vou fazer a minha relação. Então, eu vou calcular essa relação ali, né? Então, vai ficar 10, né? Mais
a minha relação. Então, tanto faz aqui. Se eu fizer, então, 340 menos 266, vai ficar 74, né? Então, 74. 74 vezes 5, né? Dividido... Opa, 74 vezes 5 igual 370, dividido por 280. 1,32, tá? Então, mais 1,32 aproximadamente. Então aqui está o valor da mediana. Mediana vai ficar igual 11. Ai, meu Deus. 11,3 aproximadamente, né? Litros. Então, aqui está a mediana, tá? Bom, a mediana 11,3, né? A interpretação da mediana tá aqui, né? 50% dos carros, então, tiveram no máximo 11,3 litros de gasolina, ou então metade dos carros tinha um mínimo de 11,3 litros de gasolina, né? 50% dos carros abasteceram até 11,3 litros e a outra metade dos veículos no mínimo 11,3 litros, tá? E vocês podem interpretar como vocês acharem melhor. Aqui, gente, no cálculo, tá? Primeiro a gente faz o que tá dentro do parênteses, tá? 340 menos 266. E aí, tanto faz multiplicar esse valor pelo 5, depois dividir por 280, ou primeiro dividir por 280, depois multiplicar por 5, tá? Tanto faz, mas o importante é primeiro fazer o que tá entre parênteses. E lembrar que esse 10 tá sozinho, ele não entra nessa relação, senão vai dar errado, tá? Então, a mediana, né, ela está entre quem? Ela está entre 10 e 11, é 11,3 litros. Bom, não há regra, então, para se escolher entre média, mediana e moda, assim, uma regra, né, geral. A gente tem que calcular, na verdade, quando a gente faz a análise dos dados, a gente pode calcular as três e ver qual representa melhor os conjuntos de dados, tá? O que a gente observa, né? A média aritmética é uma das medidas mais importantes, tá? A média é a mais importante porque ela leva em consideração todos os valores do conjunto de informações, porém nem sempre eu posso utilizar, tá? Então é importante que você dê uma olhadinha aqui. Agora, gente, eu vou colocar aqui no rascunho para ilustrar a diferença entre as três, tá? Vamos ver aqui, gente. Então, se eu tiver, eu já montei antes aqui para facilitar. Se eu tiver essa situação aqui, ó. Deixa eu só ver aqui. Tá lento. Lápis, já está lápis, mas não tá indo meu lápis, não sei porquê. Bom, mas se eu colocar aqui, ó, Opa. Deixa eu só ver. Tá, agora foi. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, tá? Dois conjuntos de dados. Eu tenho um conjunto X, que eu vou chamar de X, e o número de elementos vai ser 1, 2, 3, 4 e 2, tá? E um outro conjunto de elementos Y, que vai ser 1, 2, 3, 4 e, por exemplo, 43, tá? Tem esses dois conjuntos de dados. Vamos ver aqui. Vamos lá para o primeiro elemento, aqui. X. Qual é a média de X? Né? Qual é a média de X? O que eu vou fazer? Eu vou somar todos os elementos, né? Então, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 2 dividido por quantos elementos nós temos? 5. Então, a minha média vai ficar igual a 12 dividido por 5, que vai ficar 2,4. Tá? Então, a média do X é 2,4. Beleza, vamos para a média do Y. Vamos lá, média de Y. Mesma coisa, x, y barra, né? Porque é Y. Então, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 43 dividido por 5 elementos, tá? Então, se eu fizer essa conta, a gente vai encontrar, como eu já fiz antes,
nós vamos encontrar aqui aproximadamente 10,6, tá? Então, o que a gente tem aqui? Vamos lá. A média de x é 2,4. A média de y, 10,6. Então, vamos comparar esses dois conjuntos. O x, né? A média é 2,4 e o y 10,6. Qual dos dois a gente pode observar que a média está representando melhor os seus o conjunto de dados? Eu posso dizer que os dois estão representando bem ou não. O que significa representar bem? Que a maioria dos dados estão em torno da média. Então, se eu observar o x, a maioria dos dados estão próximo à média, né? Eles não estão tão distante da média. Claro que não vão ser exatamente igual, mas eles estão próximo à média, tá? Agora, vamos olhar o y. A maioria dos dados, né, 1, 2, 3, 4, estão próximo à média 10,6? Não. Nós não temos nenhum valor nesse conjunto de informações que está próximo à média, né? Então, gente, a média nesse caso não pode ser utilizada para representar esse conjunto de dados. Por quê? Porque essa amostra nós temos o quê? Um valor extremo. O que acontece quando nós temos um valor extremo? Maior. Ele puxa o valor da média para cima, né? Então, o que aconteceu? Eu fiquei com um valor superestimado, né? Então, a média está superestimada. Ela está muito maior do que ela deveria ser, digamos, para representar esse conjunto de dados. Então, a média não representa esse conjunto de dados, né? Eu não posso usar a média para representar. Bom, segunda alternativa para representar o conjunto de dados, nós temos a moda, né? Vamos lá. Qual é a moda, então? Qual seria a moda para o meu conjunto de dados X? Qual é a moda para o X? Qual que é a moda do X? Vamos lá. Então, a moda do X, né? Qual é o valor que mais repete? A moda do X é 2. Né? Então, a moda do X é 2. Qual é a moda do Y? Qual é a moda do meu Y? Qual é o valor que mais repete aqui no Y? Não tem moda, então ele é amodal. E aí? Então, nesse caso, eu não posso usar média, porque eu tenho um valor muito extremo. Não posso usar média, porque tem um valor muito extremo, né? Não posso usar moda, porque a distribuição não tem moda, né? O que eu tenho que fazer, então? Me sobrou a outra medida, então, que é a mediana, né? Então, vamos ver aqui. Como que eu faço, gente, para encontrar a mediana? Vamos lá. Primeiro, mediana de quem? Do X, tá? Primeira coisa para encontrar a mediana do X, vamos colocar os dados em rol. Qual é o primeiro valor? Vamos lá. 1, 2, 2. Então, os dados de X em rol. Vai ficar 1, 2, 2, 3 e 4. Né? Número de elementos é ímpar, não preciso nem usar a relação aquela de n sobre n mais 1 sobre 2. Né? Qual é a mediana nesse caso? A mediana vai ser 2, beleza? Vamos agora encontrar para o y. Então, mediana. Agora o y, vamos lá. Então, vamos encontrar a mediana do y. Mediana do y. Deixa eu apagar aqui, porque não tá aparecendo um y aqui. Então, a mediana do meu y. Rol. Primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar o rol. Vamos lá. Primeiro número do y é o 1. Depois, nós temos o 2, né? O 2, o 3, o 4 e o 43. Né? Bom, então qual é o valor da mediana na situação? O valor da mediana é o valor central, porque os dados são ímpares, os dados não tabelados e o n é ímpar, né? Então, a minha mediana vai ser 3, tá? Então, vamos lá. A mediana, vamos completar aqui do ladinho. A mediana do x, né, ficou 2 e a mediana do y ficou 3. Só deixa eu confirmar aqui. Sim.
Então, gente, vamos ver o resumo dos meus dados. Então, quando a gente fala em resumo, o que é resumo? Resumo, gente, é isso aqui, né? Ó, o resumo do meu conjunto X, claro que eu só usei como exemplo 5 elementos de uma amostra, né? Mas o que eu calculei? Calculei as medidas de tendência central. Eu calculei a média, moda e mediana para cada um dos conjuntos, tanto para o X quanto para o Y. Né? Poderia ser para gravidade, né? Peso, altura, enfim. O que a gente observa? Para a variável X, para a minha amostra da variável X, a média, a moda e mediana, né, são muito parecidas. Né? Tanto faz eu usar a média, a moda, a mediana, porque não tem nenhum valor extremo que está distorcendo o valor, né? Então não tem, e também tem moda, né? Então não teria o porquê. Tanto faz, tá? A gente geralmente usa a média, porque ela leva em consideração todos os valores, então eu poderia muito bem usar a média, tá? Qualquer um dos outros valores também. Y. O que a gente observa no conjunto Y? A média é 10,6. Não posso usar média porque eu tenho um valor muito extremo. A média é influenciada por valores extremos. Nesse caso, eu tenho que usar uma outra medida de tendência central, né? Bom, tentamos a moda. O que nós vimos? Não temos moda, é a modal. Ops, não tem. E aí, não vou representar meu conjunto de dados? Bom, nós temos ainda a mediana, né? A mediana é o valor que divide o conjunto de dados em duas partes iguais. Então, o que nós fizemos? Encontramos a mediana. A mediana tem, mediana é 3. Então, a mediana, ela está representando bem o meu conjunto de dados Y, certo? Agora sim, é diferente da minha média, que é 10,6, que está lá em cima. Nós temos um valor que está representando a maioria dos dados, né? Pode-se dizer assim. Então, nesse caso, é muito importante utilizar a mediana. Tá? Então, eu quis trazer esse exemplo para ilustrar para vocês, né, as propriedades, enfim, quando é mais vantagem utilizar uma, quando é mais vantagem utilizar outra. Tá? Então, a média, ela sofre influência por valores extremos, né? Então, quando tem valores extremos, eu não posso usar. E a moda e a mediana não sofrem por influência por valores extremos. A moda, ela é muito utilizada quando eu realmente quero saber qual é o valor que mais repete. Tá, gente? Então, é isso.